Muito bem. Quem escreveu o livro de Hebreus não se sabe. Naturalmente, os hebreus aqui são os judeus, certo? Ou talvez todos os hebreus, né, vamos dizer assim, todos os descendentes de Abraão, provavelmente descendentes naturalmente de sangue, né? Porque assume-se que o escritor aqui tem em mente a nação judaica, né? E a nação judaica é chamada de judaica agora, vamos dizer assim, né? Exatamente por causa de Judá. Mas já falamos bastante sobre isso. Provavelmente o problema aqui era um problema de desânimo, né? Em que deveria haver perseverança, mas esse desânimo também não temos certeza o que estava causando esse desânimo, talvez a perseguição romana, talvez o fato que Jerusalém seria destruída, se for escrito antes do ano 70, ou provavelmente porque a Jerusalém já teria sido destruída, o templo, pelo menos, né? Quer dizer, Jerusalém e o templo, né? Teria sido escrito, então, depois do ano 70, destruição essa causada pelos romanos, comandados por Tito, né? Tito, o general Tito, né? Que depois ele virou imperador, né? Mas o ponto que os judeus precisavam entender, certo? É que são os versículos 1 a 4 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O ponto que os judeus precisavam e precisam até hoje entender é que, nestes últimos tempos, nesses últimos dias, Deus nos falou através de Jesus Cristo, seu Filho, ok? Outrora, Deus falou de muitas maneiras, várias vezes, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, em outras palavras, o que Deus falou outrora não tem valor, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque está tudo agora embutido em Jesus Cristo. Tem outros livros que também se encaixam no contexto geral aqui do livro de Hebreus, como, por exemplo, Colossenses, como, por exemplo, Gálatas. Esses dois, juntamente com Hebreus, são irmãos no mesmo contexto praticamente, mesmo embora aos Gálatas Paulo estava escrevendo aos gentios, aos Colossenses Paulo estava escrevendo também aos gentios, e aqui, seja quem for o autor, a meu modo de ver seria Paulo, mas não faz diferença, porque não se identifica. Essa carta foi escrita especificamente aos judeus. Mas o objetivo é praticamente o mesmo, mas naturalmente alcançado de maneiras diferentes, né? Bem, eu acho que foi aí que nós paramos, né? Ou não? Nós paramos aí no versículo 4 ou não? Alguém lembra? Sim. Foi, Moene, no 4. Ok, foi explicado do 1 ao 4, não foi? Foi. Ok, muito bem. Então, agora, você vai notar que
olha só. Uma coisa que é importante entender também aqui, logo no início do livro, é que a lei de Moisés foi dada por intermédio de anjos. Por intermédio de anjos, ok? Nós vamos mostrar isso mais daqui a pouco. Mas por isso também que menciona que Jesus é superior aos anjos. Entendeu? Quanto eu dou mais excelente nome do que eles, que é o nome de filho, a meu modo de ver, ok? Mas no versículo aqui, do versículo 5 até vamos dizer assim, até o começo do 2, o autor vai mostrar a superioridade de Jesus sobre os anjos. Aliás, quando você vê essas 8 qualidades de Jesus, que são o universo foi feito, ele herdou todas as coisas, foi através dele que o universo foi feito, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra, ele fez a purificação dos pecados de outrora, dos pecados da humanidade, e está assentado à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, essas 7 qualidades já deixam bem claro que Jesus é superior aos anjos, que é a 8ª qualidade, mas tendo em mente que ele herdou um nome mais excelente, certo? Que, a meu modo de ver, é o nome de filho, ok? É o nome de filho. Então, na verdade, todas essas 8 qualidades aí já deixam bem claro que Jesus é superior aos anjos, e superior a Moisés também, e superior a todo mundo. Mas, no decorrer do livro, o autor vai mostrar, em outras palavras, até mesmo lançando mão de coisas do passado, certo? De que Jesus é superior a todos, a Moisés, aos anjos, assim por diante. A aliança de Cristo é superior e assim por diante. Ok. No versículo 5, pois tem a ver, a memória de ver, com o versículo 4, né? Ele é superior aos anjos. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum dos anjos. Então, é isso, a meu ver, esse é o nome mais excelente. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será filho. Também não foi dito isso a nenhum anjo. Isso são passagens do Velho Testamento, ok? Você pode ir lá, pesquisar essas passagens e assim por diante, certo? Está em Salmos, não vou nem mencionar isso. Depois você pode checar, ir lá e comparar e ver onde foi, e ver o contexto imediato e assim por diante. Mas o ponto é, aqui está dizendo que não foi a nenhum anjo que foi falado isso, ok? Versículo 6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ao mundo, certo? Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso aí já está também lá no Velho Testamento. É uma passagem, referência ao Velho Testamento. E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O autor está fazendo uso de passagens lá referência do Velho Testamento para deixar bem claro que Jesus é superior aos anjos. Mas já vimos nessas 8 qualidades que não tem como
né, não ser. Mas ele está mostrando, através de passagens do Velho Testamento, o versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto eu dou mais excelente nome do que eles. E o nome é o nome de filho, que está bem descrito aí nessas passagens mencionadas. Mas acerca do filho, versículo 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Amasse a justiça, odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha, essa passagem é de Salmos 102, versículos 25 a 27. Ok? Mas se você for lá, você vai verificar que o salmista está se referindo a Deus. Está se referindo a Deus. Certo? Uai, então Deus é Jesus, Jesus é Deus? Nós sabemos. Está falando aí, certo? Das obras, mas através de quem foi o universo criado? Através de Jesus. Mas essa referência de Salmos é de Deus, é a respeito de Deus. Mas aqui está se referindo a Jesus. Certo? Jesus é Deus aqui. Jesus é a manifestação de Deus para nós. Já vimos aí que agora Deus nos falou através de seu Filho e está tudo aí. Todas essas 8 qualidades determinam a grandeza. Vamos dizer assim, não tem como, a meu modo de ver, não teria como Deus chegar mais perto, né, de nós do que a não ser através dessas 8 qualidades. Inclusive, quando ele fez a purificação dos pecados, certo? O que passou? Quem passou a habitar em nós? O Espírito Santo, que lá em Romanos é chamado de Espírito Santo, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Então, o que nós precisamos de entender muito bem é a grandiosidade de Jesus. É a grandiosidade de Jesus. O que os judeus não entenderam e até hoje não entendem. Mas eu entendo que algum dia vai cair a ficha na cabeça deles. Vai cair a ficha na cabecinha deles. Eu sou um daqueles que acham que Romanos capítulo 11 é uma profecia que tem a ver com a conversão, vamos dizer assim, com a aceitação de Israel de Jesus. Porque não tem como. Olha, a meu modo de ver, a dificuldade maior que Jesus teve e está tendo ainda com relação ao povo judaico é provar que ele era quem ele disse que era. Entendeu? E por que é que ele foi? Na verdade, qual foi um fator fundamental no fato que levou ele a ser crucificado? Qual foi uma acusação dos judeus? Traidor? Ele dizia que era Deus. Ele dizia que era Deus. É blasfêmia. Ele dizia que era Deus. E olha, se ele não é Deus,
entre nós, quem seria Jesus, então? Jesus é Deus entre nós, certo? Jesus é Deus em forma humana. Lembra em Mateus? Jesus é Emanuel, Deus conosco. Lembra em Mateus, capítulo 28? Né? Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa foi e é ainda a dificuldade do povo judaico com relação a Jesus. Eles acham que Jesus é um profeta. Inclusive, os muçulmanos também acham que Jesus é profeta. Certo? Eu tive uma vez num estudo aí sobre o islamismo, e do ponto de vista cristão, vamos dizer assim, né, foi dado por cristão, explicando um pouco sobre o islamismo, e veio o chefe da como é que chama lá, não é, na mesquita lá do município. Sinagoga. Não, sinagoga é dos judeus. É verdade. Mesquita, acho que é mesquita, né, dos muçulmanos. Do município, do município onde eu estava lá. Não foi aqui nos Estados Unidos. E o chefe deles lá ficava levantando a mão e falando: não, nós também ensinamos Jesus. Não, nós também ensinamos Jesus. Nós também ensinamos Jesus. Várias vezes ele falou. Eu finalmente levantei, que era um outro que estava dando estudo, né? Eu levantei e falei: olha, gente, os muçulmanos ensinam um Jesus que não é o nosso Jesus, ok? Porque o Jesus, porque eles diziam que aceitam Jesus, se eles aceitassem Jesus, eles aceitariam que Jesus é o único caminho a Deus, é o Salvador, e que não é preciso de mais ninguém, o que eles não ensinam. Então, consequentemente, Jesus não é o Jesus deles não é o nosso Jesus. Não é o nosso Jesus, não. O nosso Jesus é o Salvador, é o porta-voz de Deus, é Deus em forma humana, é aquele que elimina qualquer um outro, inclusive Maomé, certo? Falei, então o ponto fundamental é a aceitação de quem é Jesus. Se nós cristãos, nos conscientizar, se nós cristãos nos conscientizarmos da grandeza de Jesus, a gente procuraria entender mais a palavra dele, procuraria ser mais obediente à palavra dele, procuraria não inventar modinha nenhuma, procuraria sempre buscar a solução de problemas na palavra de Cristo, nós estaríamos mais enfocados em Jesus. Em Jesus, certo? E é um problema que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente pode estar enfocado muito em igreja e não tanto em Jesus. E não vou entrar nesse detalhe aí para evitar confusão, mas o ponto-chave é entendermos muito bem a grandiosidade, a profundidade de quem é Jesus, e o que ele representa. Só aqui são 8 qualificações dele. 8 qualificações, né? E agora você pode traduzir, parafrasear, ou você pode
falar essas qualidades de outras maneiras. Por exemplo, olha só, Paulo disse que em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Lembra, ele falou isso em Colossenses? Em qual dessas qualidades essa expressão de Paulo se encontra, se entra, ou se faz parte? Qual dela? Ela é a expressão exata do ser de Deus. Exatamente, é a expressão exata do ser de Deus. É a mesma coisa que dizer nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Certo? Então tudo sobre Jesus se encaixa, na verdade, nessas oito qualidades aqui. Irmão Enio? Oi. 2 pontos. Primeiro é o caso dos muçulmanos, porque eles não vão, jamais eles vão aceitar que Jesus é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. Porque a Bíblia deles é outra, né? O livro deles é outro, eles colocam Jesus como segunda categoria, profeta e paciência. Fazer o quê, né? Eles estão totalmente errados, não se sabe, só no julgamento final mesmo. Outro caso é dos judeus lá em Romanos. Eu tenho muita desconfiança que a ficha nunca vai cair desses judeus, viu? Talvez porque já era tempo para a ficha cair, né? Eles não querem que a ficha caia, porque eles não querem manter Jesus como Deus realmente como ele é, né? Ainda estão na lei, ainda estão embaixo da lei, ou em cima da lei, como é que pode, nesse sentido. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Mas você uma vez falou, aliás, mais de uma vez, você falou que eles não querem largar o osso. Mas eu te digo uma coisa, eles já não têm muito osso, não. Cadê os fariseus? Cadê o sumo sacerdote? Cadê? Entendeu? Ele já não tem mais muito osso, não. Então, eu acho que um dia desse vai cair a ficha. Mas ali, não é todo mundo que acha, mas tem gente que acha que lá em Romanos 11 tem uma profecia. Muito bem. No versículo 13. Seu Enio. Oi. Deixa eu só trazer um exemplo disso que o senhor, essa ideia, que eu acho que essa ideia que o senhor está falando aí. Fernandinho. Hello. Fernando caiu. Fernando caiu. Ô, voltei. Fala de novo aí que não escutamos nada. Eita, caiu. Olha, voltei aqui. O exemplo que a gente estava comentando do jovem que foi batizado hoje. Essa ideia que o senhor está falando aí, da gente focar em Jesus, né, na pessoa de Jesus como sendo Deus, né, a importância dele. Ontem, quando eu conversei com ele, em nenhum momento eu falei sobre batismo. Eu aproveitei o momento para falar sobre Jesus e a importância e necessidade de Jesus estar presente na vida dele. Eu falei pouca coisa, mas eu foquei a necessidade dele aceitar Jesus na vida dele, reconhecer. Então, eu não falei de batismo, mas ele reconheceu a necessidade do batismo por reconhecer a necessidade de Jesus na vida dele. Então, a importância da gente focar em Jesus, porque uma vez que a pessoa reconhece Jesus, ele vai querer saber o caminho que ele vai precisar seguir, né? Sabidinho, Fernandinho, viu? Fernandinho sabidinho. Tá certo, falou certinho. É por aí mesmo, você nota 10. Versículo 13. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estado dos teus pés? Certo? Não são todos... Ok, então, o ponto aqui é que até mesmo lá do Velho Testamento, essas passagens aqui vieram todas lá do Velho Testamento, deixando bem claro a superioridade de Jesus. Olha, se Jesus superou aos anjos, a mensagem de Jesus é superior à mensagem dos anjos.
E a lei foi dada por intermédio de anjo. Então, já elimina, vamos dizer assim, já elimina a lei, certo? Não é bem que elimina, mas não é... Aí é outro estudo, certo? A lei está toda embutida em Cristo, na verdade, mas elimina a lei falada por intermédio de anjos. Porque agora nós temos a vontade de Deus falada por intermédio de Jesus. Resumindo, tentando, né, podemos falar isso de outras maneiras, mas resumindo, é por aí, né? Porque aí é outro estudo, é outra conversa. No versículo 14 diz assim: não são todos eles. Quem são eles? Quem são eles aí? Os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso é uma pergunta. E é uma pergunta retórica. O que quer dizer uma pergunta retórica? É uma pergunta em que a resposta é óbvia. Então, qual é a resposta aí? Porque é uma pergunta. Qual que é a resposta? Os anjos servem a Deus? Salvação. Não. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta. Qual a resposta? Sim. A salvação. Sim. A resposta é sim. 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 A resposta é sim. É sim. Agora, olha só. Mas, de acordo com aquelas 8 características de Jesus, certo? Quem é que trouxe a salvação? Jesus. Jesus. Ok. Então os anjos já não têm ação porque já herdamos a salvação. A favor dos que hão de herdar a salvação. Mas já herdamos a salvação. E a salvação está toda em Jesus Cristo. Em outras palavras, os anjos serviram o seu objetivo, assim como a lei de Moisés serviu o seu objetivo. E a lei foi dada por intermédio de anjos. Agora é Jesus. Os anjos, então, eram auxiliares do processo, né, para Jesus. Sim. Eles eram auxiliares. Né? Sim. Eles eram espíritos ministradores, eu digo, eles ajudavam, eles transmitiam mensagens e assim por diante, como se fosse preparando, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, a salvação que viria através de Jesus Cristo. Irmão Enio, desculpe, só não entendi quando o senhor fala que os anjos, eles disseram, eles que elaboraram a lei, falaram, transmitiram a lei de Moisés que você está referindo, né? Sim, a lei de Moisés. Mas não foi o próprio Deus que elaborou os 10 mandamentos diretamente com Moisés? Onde que aparecem os anjos dando essa lei para ele? Olha, vamos continuar aqui, porque nós vamos chegar mais aí, já. Ok. Capítulo 2. Alguma pergunta sobre o capítulo 1? Enio, Oi. eu tô com uma tradução aqui que eu gostei dela, é uma tradução atualizada, que ela fala assim, no 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais eles envia para ajudar os que vão receber a salvação. Tá certo isso? Olha, tá, mas olha só, o contexto aí dos versículos 5 ao 14 é do trabalho que eles fizeram.
entendeu? Ou do trabalho que eles, vamos dizer assim, que eles estavam fazendo, fizeram até mesmo na época de Jesus. Nós sabemos anjos, mas preste bem atenção. O ponto aqui, a meu modo de ver, é a mensagem. A mensagem. Deus falou outrora e Deus falou agora. Outrora, Deus falou através de anjos. Aos profetas, a Moisés e assim por diante. Mas hoje, agora, Deus nos falou através de Cristo. Então, o ponto aqui é que a mensagem de Jesus é superior de várias maneiras. Primeiro, porque tem essas 8 qualificações. E segundo, porque Deus agora nos falou através de Jesus, quando outrora falou através de anjos. O ponto aí é a mensagem, é falar, é como Deus falou. Ok? Não há mais necessidade de anjos falar nada, porque Jesus já falou tudo. E aqui está querendo dizer, então essa tradução está meio estranha também. É um pouquinho por isso estranha. que eu falei. É um pouquinho estranha, certo? Agora, mas anjos funcionam, anjos são ativos hoje em dia. Olha, não vou entrar nisso aí, porque aí vai dar muito pano para manga, mas o ponto aqui, a meu modo de ver, é a mensagem. A mensagem. Outrora, Deus falou através de anjos àqueles que haveriam de herdar a salvação. Agora, Deus nos falou através de seu Filho àqueles que estão na salvação, aqueles que aceitaram e estão na salvação. Ok? Agora, fora isso, aí é pano para manga. Os anjos lá abriram porta, abriram portão de cadeia, não sei o quê. Aí vamos deixar isso de lado, que não é esse o ponto aqui. Não é esse o ponto aqui. Capítulo 2. Por esta razão, que razão, hein? Que razão é essa? Por esta razão. Que razão que é? Salvação. Não. Está tão quente, mas não é. Que Jesus é superior aos anjos. Sim, a superioridade de Jesus sobre os anjos, exatamente. Ou da mensagem, na verdade. Superioridade da mensagem de Jesus sobre a mensagem dos anjos. Ok. Mais por essa razão, fala aí, Valdevino. Pegasse com mais firmeza. Sim. Então, por essa razão, então, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Por quê? Porque a mensagem é superior. Não sei se existe mensagem superior ou mensagem superior. Cadê os portugueses da vida aí? A mensagem é superior. Ou a mensagem Não, a mensagem superior. superior, né? Superior. Obrigado. Obrigado. Então, a mensagem de Jesus é superior do que a mensagem dos anjos. Por isso, importa que nos apeguemos com mais firmeza à mensagem de Jesus, ou seja, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque é superior. A mensagem é superior. Certo? Quem quer ficar com o inferior não está agindo de uma maneira muito lógica. Ok. Olha o versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, que é a palavra de outrora, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação
falada, oferecida por Deus através de Jesus. No Velho Testamento, certo? Que os anjos ministravam as mensagens, vamos dizer assim. Se alguém fosse desobediente, recebia transgressão, recebia o castigo da transgressão, justo castigo. Imagine agora se alguém negligenciar uma palavra tão superior que a palavra de Jesus, com essas 8 qualificações. Imagine como será o castigo. O castigo será superior. A meu modo de ver, considerando a perfeição da palavra de Cristo, vai haver um castigo perfeito, tendo a ver com aqueles que negligenciam a palavra de Cristo. Ok. Porque a palavra dele é perfeita, o castigo vai ser perfeito. E qual é o castigo que vão receber aqueles que não aceitam tão grande salvação? Qual é o castigo? Condenação. Em outras palavras. Em outra palavra. Em outra palavra. Perder a salvação. Uma outra palavra. Morte. Eterna. Morte eterna. Opa, alguém falou. Morte eterna? Uma palavra. Inferno. Inferno. Isso, É. isso. Inferno. Ou não? Sim, Que é a mesma coisa de condenação, morte, etc, etc, né? Agora, deixa eu mencionar 2 passagens aqui, só para ajudar você a verificar que, olha só, se, pois, se tornou, versículo 2, firme a palavra falada por meio de anjos. Em Atos, capítulo 7, vamos lá ver, só para você ter uma ideia, 7, 38 e 53. O que está acontecendo em Atos 7? Quem é que está falando em Atos 7? Estevão. No versículo 38, ele diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Anjo. Olha o versículo 53. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não as guardastes. Não aguardastes. Olha em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, eu creio. Deixa eu ver, Gálatas 3, 19. Diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem é o mediador? Moisés. Só para confirmar ainda mais que a lei foi dada por intermédio de anjos, ok? Então, irmão Enio, nesse caso aí das leis, aí os anjos estavam sendo, é o contrário de Jesus, porque os anjos estavam sendo porta-voz de Deus aí, tá certo? Sim. Caso, né? Então, eles eram porta-voz de Deus. Então, a gente imaginar, Moisés falou com o próprio Deus. Então, eram os anjos como porta-voz de Deus. Que é o contrário aqui, já que o próprio Jesus é a expressão exata, dizendo. Então, é uma diferença enorme disso, né? Sim. Não só... Se você for usar as palavras porta-voz de Deus com relação a Jesus aqui em Hebreus,
você precisa também falar que Jesus é porta tudo, tendo a ver com Deus. É porque aí, ele sendo porta-voz, ele já se iguala aos anjos. Então, aí ele não é o porta-voz, ele é o próprio ser na expressão exata, não é? Sim, sim. Mas você vê que isso aí aclopado, existe a palavra acoplado? Acoplado. A 7 qualidades, a 7 mais qualidades. Pois é, ainda é muito mais ainda. Então, não só ela é a expressão exata de Deus, não só ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas de Deus, e etc, etc, ok? Oi. Oi. Podemos dizer que ele não é o porta-voz de Deus, mas é a própria voz de Deus, né? Sim, sim, muito bem. Ele é a própria voz de Deus, muito bem. E os anjos porta-voz. E os anjos porta-voz, exatamente. Sim, muito bem. Ok. Então, no versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque o castigo, já falei, é perfeito, é grandioso, ou seja, inferno. A qual salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, né? Porque ele que falou, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e outros, dando Deus testemunho juntamente com eles, os que ouviram, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha, não tem como, para você não aceitar a salvação dada por Jesus, você precisa ser muito torrão, muito cabeça dura, muito rebelde. Porque, olha, ela foi inicialmente falada, anunciada por Jesus. Foi confirmada pelos que a ouviram de Jesus. Deus deu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Não tem como rejeitar. Quem rejeita aí, olha, não está pensando. Quem rejeita a salvação não está pensando. Não faz sentido. Não faz sentido aceitar qualquer uma outra religião ou filosofia. Uma vez eu estava conversando com um muçulmano. Não vou dar muitos detalhes, mas estava conversando. Tudo que eu falava de Jesus, ele repetia com relação a Maomé. Finalmente eu falei, olha, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, depois de 3 dias, ele nasceu de novo, ressuscitou e foi para o céu. E sabe onde é que está o teu Maomé? Ele está enterrado lá no túmulo onde foi sepultado. Ou não? Aí parou a conversa. O elemento já não tinha mais como argumentar. E qual qualidade eu usei de Jesus aí? Dessas 8? É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava? Eu acho que é a sexta. Todas. A sexta, ou todas, né? Não, uma, eu quero uma pelo menos. Uma. A Eu quero sétima. a Sentou-se sétima. à direita da majestade nas alturas. A sétima, exatamente. A sétima. Exatamente. A sétima. Ok? Muito bem. Então, agora o ponto aqui dos versículos 1 a 4 é o seguinte: depois de tudo que foi falado aqui,
certo? Sobre os anjos, sobre Jesus. Sobre a grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus sobre os anjos. Ok. E lá, no que os anjos falaram, quando havia desobediência, havia castigo, certo? Um castigo, justo castigo, vamos dizer assim, né? Um justo castigo, como tem essas palavras, justo castigo. Imagine o castigo que vai receber aquele que rejeita a salvação anunciada por Jesus. Ok? É um grandioso castigo, ou seja, inferno. Inferno. Ok? Muito bem. Esse é o ponto aí, chave, do 1 a 4, ok? Muito bem. No versículo 5 até o 18, do 5 até o 18, tem aí um ensino espetacular tendo a ver com Jesus. Eu vou explicar, depois vou mostrar onde é que se encaixa lá nas 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Que mundo é esse que há de vir, hein? O reino celestial. Olha, eu acho, eu vou te dar nota 8. Eu vou te dar nota 8. E talvez devia dar até mais. Porque, a meu modo de ver, é o reino celestial, mas tendo a ver com o homem. Tendo a ver com o homem. Ou seja, no contexto humano, ok? Jesus sujeitou ele se tornou soberano, certo? Sobre a humanidade, vamos dizer assim. Ele se tornou soberano sobre a humanidade a ponto de como um ser humano, ele venceu tudo para levar o homem lá para o céu. Ok? Mas isso como homem. Como homem. Ok. Vamos ler e vamos interpretando. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Sobre o qual estamos falando. Bem, nós estamos falando sobre, inclusive, a memória de ver sobre a salvação. Nós estamos falando, inclusive, dos versículos 1 a 4, estamos falando de salvação. Então, antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, ou coroaste ou constituíste sobre as obras das tuas mãos. É como se fosse assim, que é o homem que dele te lembres? É como se fosse assim, o homem, isso aí está lá em Salmos, né? capítulo 8, Salmos 8. Salmo 8. O ponto é assim, que é o homem? Bom, o homem é criação de Deus. O homem, Deus criou o homem à imagem dele. Entendeu? Mas aí é uma pergunta retórica. Que é o homem
que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste? Esse é quem? Aquele que veio visitar o homem, que é Jesus. Então, Jesus veio aqui, em forma humana, para fazer um trabalho, vamos dizer assim, de redenção, de sujeitar, de submissão a ele, mas em forma de homem. Em forma de homem, ele conseguiu sujeitar o mundo que haveria de vir para o ser humano, que é a vida eterna, a vida celestial. Mas vamos continuar aqui. Todas as coisas, versículo 8, sujeitar-se debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou, todas as coisas ficaram sujeitas debaixo dos pés dele, como homem. Jesus como homem. Ok? Esse ponto é importante. Jesus como homem. Agora estamos falando de Jesus como homem, ok? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Não. Então, vamos lá. Todas as coisas sujeitar-se debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas as coisas. Mas isso precisava também sujeitar o mundo que há de vir. Ok? Senão, não teria sujeitado todas as coisas. Muito bem. Agora, porém, ainda não vemos as coisas, todas as coisas a ele sujeitas, vemos, todavia, aquele por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, através daí, veio a sujeição e, através disso, podemos ter a vida eterna. Porque convinha, versículo 10, que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, após a morte dele, certo? No versículo 9, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, esse mundo por vir é o mundo tendo a ver com a salvação. É o mundo depois da morte. Mas não, aqui ele sujeitou esse mundo aqui para que houvesse a vida após a morte. Ele teve que sujeitar esse mundo aqui. Esse mundo. Ok. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é Deus, né? Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Tudo isso lá do Velho Testamento. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Lembra, a promessa foi feita a Abraão. Então, na verdade, Jesus precisou de se tornar homem para, como homem,
como homem, ele pudesse, então, remir. Existe a palavra remir? Ou redimir? Remir, acho que é remir, né? Redimir. Né? Pudesse, como homem, salvar o homem. Vamos dizer assim. Salvar o homem. Ele podia, como homem, salvar o homem, certo? Levando o homem à vida eterna. Mas ele precisou de fazer isso como homem que é inferior a anjo. Se ele não fizesse isso, ele não podia salvar a descendência de Abraão, porque ele não veio salvar anjos. Anjos não são carne e osso. Se fosse para salvar anjos, ele não seria homem, porque o anjo não é carne e osso. Então, ele precisou se tornar irmão nosso, carne e osso, para poder subjugar, ou seja, sujeitar, conquistar o mundo que haveria de vir através de sua natureza humana, através de ser homem. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, que é a vida futura, né? E para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em outras palavras, Jesus precisou de se tornar. Ele é superior a anjo, ou não? Ou não? Já vimos que ele é superior a anjo. Mas ele precisou de se tornar inferior a anjo, porque o homem, carne e osso, é inferior a anjo. Mas nessa qualidade de homem, carne e osso, ele pôde, então, conquistar o mundo que há de vir. Conquistar o mundo que há de vir para o homem, na função de homem. Aí ele entende o homem, ele sabe o que o homem é tentado, ele sabe o que o homem precisa, ele sabe que para resgatar o homem, ele teve que se tornar homem. Então, inclusive, você vê lá em Colossenses que diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele tem a primogenitura de todas as coisas, mas se ele não se tornasse homem, ele não teria a primogenitura dentre os mortos. Ele não teria a primogenitura de ser o primeiro dentre os mortos para ir para o céu. Não haveria o caminho para o céu. Ele é o caminho para o céu. Mas ele é o caminho para o céu na qualidade de homem que é inferior a anjo, mesmo embora ele seja superior a anjo. Porque tudo que ele tem é superior a anjos. Tudo que ele é superior a anjos. Agora, isso que nós estamos falando aqui do 5 ao 18, na verdade, se encaixa principalmente na sétima qualidade de Jesus. Na sétima qualidade. Está confuso isso, não? Não, está maravilhoso. Quando você fala, Jesus se tornou homem para fazer todo esse processo de salvação. Aí você falou que ele estava sendo, nesse momento, inferior aos anjos, porque ele estava em carne e osso, né? Sim. Os anjos em espírito. Mas se nós olharmos assim, vamos dizer, profundamente, ele estaria sendo aqui um porta-voz do próprio de Deus também, não é? Então, ele não estaria errado se eu falar assim, ele não é inferior aos anjos quando ele está aqui. Ficaria no mesmo patamar, vamos dizer assim.
ele é inferior aos anjos no sentido que ele é homem. O homem é inferior aos anjos. Olha no versículo 9. Vemos, todavia, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra. O anjo não poderia morrer na cruz. E não poderia, então, salvar a humanidade. Você sabe que os gnósticos afirmam que o homem tem duas partes, né? Que ele tem a parte física e a parte espiritual, o espírito e o corpo, vamos dizer assim. E que o corpo não tem como não pecar, vai pecar. Jesus não veio salvar o corpo, mas veio salvar a alma do homem. E o corpo pode pecar à vontade, que não tem problema não, desde que a alma não peque, e quando morrer vai para pó, mas Jesus veio salvar a alma. Então, aí, o ponto é, bem, mas Jesus pecou alguma vez? Não. Não. Ele não era homem? Aí o gnóstico fala, não, ele era fantasma. Ele não era um homem, ele era fantasma. Mas espera aí, e aquele que morreu na cruz lá, que saiu sangue, água, assim por diante? Não, alguém tomou o lugar de Cristo na cruz. Entendeu? Então, mas não pode, se for assim, Jesus não seria o Salvador, de acordo com o que está escrito aqui no capítulo 2. Esses foram os gnósticos que falaram, né? Como? Foram os gnósticos que falaram isso? É, os gnósticos que falam isso. Eu não vou dar bem atenção para eles aí. Eles falam sobre isso. Oi. Oi. Nos dê uma explicação a respeito de anjo. Como é que anjo, tanto do lado de Deus quanto do outro lado, sendo que o outro lado, eu acho que fica mais complicado. Eles entendem esse sacrifício que Cristo fez de salvação do homem? Não. Nem do lado, nem do outro. Porque não, Gabriel, Miguel, esses anjos aí estão bem na parada, estão bom. Agora, Lúcio e seus seguidores aí, pode perceber o quanto eles perderam na rebeldia deles diante de Deus, né? Tem uma passagem que deixa bem claro que os anjos não entendem, né? Está aqui em Hebreus, em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou. Deixa eu ver. Vou ver se eu acho aqui, eu te falo já. Tá bom, prossiga aí. Obrigado. Espera aí. Não, tá, na verdade, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro 1, 12. Lê aí para nós, alguém. A ele foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Então, eu entendo que o anjo não entende, porque o anjo nunca foi humano. Então, eu acho que ele não entende o que Jesus fez, porque para entender, basta dizer, olha só, Jesus precisou de se tornar inferior a anjos como homem, para, na verdade, entender e saber o que é preciso ser feito para salvar o homem, E a conclusão teria que morrer na cruz, porque o homem ele está contaminado pelo pecado, o pecado é grude
O pecado não larga, o pecado mancha a alma não pode ir para o céu. Só tem um jeito da alma ir para o céu, é se livrar do grude do pecado, e só tem uma maneira de se livrar do grude do pecado, é morrendo e nascendo de novo. Aí o pecado morre, e a pessoa nasce sem pecado. E anjo não pode fazer isso, porque anjo nunca foi humano. Então, Jesus, como humano, ele pôde fazer isso. Se não fosse homem, ele não poderia fazer isso, né? Vamos dizer assim, pelo entendimento aqui. Tem uma vantagem nos anjos, né? Quando chegar lá no céu, a gente vai explicar para eles, né? Exatamente. Ou então Jesus já teria explicado, né? Mas alguém que já foi lá já explicou, talvez. Ok. Muito bem. Oi. Fala, por favor, mais um pouquinho sobre o 2:14, que fala sobre o poder da morte que o diabo. Por favor, dê uma explicação aí melhor. Ok, 2:14. Porque fala a morte foi sobre o diabo, né? O poder da morte do diabo, saber o diabo. Sim, vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, quer dizer, de carne e sangue, né? Carne e sangue. Jesus também foi carne e sangue, está dizendo aí. Para que por sua morte de Cristo, em carne e sangue, como homem, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Na verdade, a meu modo de ver, Jesus não destruiu o diabo. Eu acho que eu entendo que ele destruiu o poder do diabo, que o poder do diabo é a morte. Ok, pelo diabo, o homem se tornou pecador, certo? Então, o poder do diabo é a morte, ele vai levar todos para a morte. Mas Jesus veio resgatar o homem desse caminho da morte. Então, nesse sentido, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, porque ele destruiu o poder da morte, a saber, o diabo, certo? É como se tivesse destruído todo o poder do diabo, certo? Todo o poder que ele tem, mas que é de levar as pessoas à morte. Eu creio que o pecado, o diabo não está destruído, né? Eu não sei se eu respondi o que você tem em mente ou não. Ou seja, nesse caso aqui, vamos dizer, a morte para o cristão não é mais uma ameaça, né? Porque Jesus tem o poder de dar a vida eterna para nós. Vamos dizer, se você morrer, confiante em Cristo, conseguindo aqueles passos, a morte não tem poder sobre você, porque Sim. Você está em Cristo, você vai ser ressuscitado. Vamos dizer, Sim. eu acho que é isso assim que eu entendi ou não. Vamos dizer, a morte a morte existe, certo? Mas aqueles que morrem em Cristo têm o quê? Tem a confiança que vão ressuscitar na volta de Cristo. Sim, mas quem tem o poder sobre da morte é o diabo. Então, Cristo venceu o poder do diabo, vamos dizer assim, porque nele, como você está dizendo, o cristão morre, mas tem a vida. Ok, entendido, ok. Beleza. Ok, entendido. Certo. Você está certo o que você falou. Mas o poder aí, a meu modo de ver, o poder do diabo, né? Que você vê lá em Apocalipse, né? Que ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre e assim por diante, né? Todos aqueles que não creem em Jesus. Então, mas é o diabo que tem o poder de levar, porque pelo pecado, né? No fim do versículo, ele fala saber o diabo, que é o diabo que tem o poder da morte. Certo, exatamente. Muito bom. Não porque aí, no meu entender, parece, ele destruiu os dois, né?
A própria morte e o diabo, porque o irmão falou aí, aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? É o diabo. Sim. Então, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Então, destruiu o diabo e a morte. Os dois. Sim. Sim. Mas aí, no caso, essa morte aí, ela não é física, ela é espiritual, né? Sim, sim. É espiritual, porque é que nós não morremos, nós deixamos esse mundo. Bem, é diferente. Quando nós morremos, é no espírito. Eu acho que é uma combinação dos dois, vamos dizer assim. É espiritual. Você tem razão, mas por outro lado, certo? A morte espiritual, no caso aqui, a meu modo de ver, é depois da morte física, é a segunda morte, vamos dizer assim. Então, mas quem está em Cristo só passaria pela primeira morte e não pela segunda morte. Isso. Você tem razão, mas a meu modo de ver, dois lados de uma mesma moeda, vamos dizer assim. É porque em Romano diz que o salário do pecado é que dá a morte. Sim. Então, lá ele não fala, quando ele fala isso, ele não está mostrando que a nossa matéria orgânica ela entra como morte, mas sim o espírito que nós temos. Sim. A nossa matéria orgânica ela é só uma parte transitória de vir e ir para outro lugar. Sim. É como um animal, igual o animal. O animal, ele não morre porque ele não tem espírito. Entendeu? Ele só apareceu no mundo e desaparece, porque ele não tem alma de espírito. Não, eu estou entendendo, mas você lembra também lá em Gênesis que Deus falou, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E aquela morte ali foi a morte física também, né? Também. Basta dizer que Adão e Eva morreram, né? Porque, então, mas você tem razão, eu estou entendendo e concordo com você. Mas eu creio que a morte física aqui está embutida também nesse aspecto aqui de pavor da morte, certo? O poder da morte. O poder da morte física foi por causa do pecado, não foi? Sim. Se não houvesse o pecado, não haveria morte física. E, consequentemente, não haveria morte espiritual. Então, os dois estão embutidos, obrigatoriamente, a morte física tem que existir também, aí a morte espiritual também é uma continuidade. Então, não é só a morte espiritual. A morte física está embutida com o que você está falando, entendeu? Sim. Então, são os dois casos, não pode ter separado. Não pode ser separado. Eu entendo também que a morte seria a vitória do diabo. A morte sem Cristo seria a vitória do diabo. Sim. Mas aí Jesus como dizer assim, frustrou o plano do diabo, né? Que no final a morte seria a vitória dele, mas em Cristo ele perdeu. Muito bem. Vamos terminando, que eu vou começar uma outra aula daqui uns 5 minutos, mas deu para entender bem aí o ponto. O ponto-chave aqui desse capítulo do 2, do 5 em diante, é que Jesus, mesmo sendo superior a anjos, se tornou por pouco tempo inferior a eles, para poder subjugar ou sujeitar o mundo que há de vir a ele, sujeitar a ele o mundo que há de vir. Porque ele sujeitou o mundo que há de vir a ele pelo fato que ele se fez homem por pouco tempo inferior a anjos, para então, através da sua humanidade, carne e osso, poder levar o homem para o céu. Resumidamente. E depois que ele morreu, foi sepultado e nasceu de novo, depois ele voltou para o céu, voltou a ser superior aos anjos. Ele era superior, se tornou inferior, depois voltou a ser superior, ok? E o ponto é a grandeza de Jesus, é de uma grandiosidade imensurável, imensurável. Não tem limite à grandeza de Jesus. E nós precisamos enfocar mais, como o Fernandinho fez, enfocar mais sobre Jesus aos pecadores e mesmo aos nossos irmãos, para que eles possam se apegar mais às verdades de Jesus
e assim serem membros mais fiéis da igreja. Amém. A fidelidade da igreja depende da fidelidade a Jesus Cristo. E não é o contrário, não. Primeiro Jesus, depois a igreja. A igreja é composta daqueles que foram salvos por Jesus e estão dispostos a seguir os ensinos de Jesus.